Bem, iniciando então, nesse momento, o último painel, que irá tratar também, entre outros temas, mas na parte financeira, títulos públicos e privados, critérios de seleção, processo de aquisição e gestão de riscos. Bem, para coordenar esta atividade, convidamos o Cristiano Monteiro, Cristiano, que é conselheiro da PEPREM e também do Instituto do RPPS de Viradouro. Seja muito bem-vindo, nosso moderador, coordenador, Cristiano Monteiro, cabendo a ele fazer esta última moderação neste último painel. E com muita honra vamos receber Marcele Cardilli, nossa palestrante. Seja muito bem-vinda, Marcele. Podemos aplaudir, gente, também os nossos patrocinadores, nossos palestrantes, o entusiasmo de vocês também que possam cada vez mais, né, entusiasmar também os nossos palestrantes. Vamos receber agora também, com muita honra, o Vitor Leitão. Vitor Leitão, seja muito bem-vindo também, palestrante que tem atuado bastante em defesa dos regimes próprios. A todos vocês, uma ótima atividade e dando as boas-vindas aqui o nosso coordenador, o Cristiano Monteiro. Boa tarde a todos. Estamos encerrando nossas atividades no dia de hoje, né? E vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre os títulos públicos e os títulos privados. E nós vou ter que ler aqui o currículo dos nossos palestrantes. A Marcele Cardilli, ela é formada em Engenharia de Produção na PUC do Rio, com especialização em Finanças na COPEAD da UFRJ. Ela é responsável pela área de distribuição da BCG Liquidez e possui certificado especialista na Ambima, CEA. O nosso outro palestrante é o Vitor Leitão. Ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e MBA em Finanças da IPMEC, no Rio. Atualmente, ele é consultor de investimento credenciado da CVM, da empresa Lema. E nós vamos começar com a nossa palestrante, a Marcele, que vai dar início aos nossos trabalhos. Pessoal, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui nesse último horário. A gente sabe que o dia é cansativo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, queria agradecer também pela apresentação, pela PEPREM também, da oportunidade da gente trazer esse conteúdo que é tão importante para vocês aqui nesse congresso. Então, só para apresentar, a gente vai falar sobre títulos públicos, como adquirir algumas estratégias de alocação. Pode passar. Eu consigo passar aqui, né? Apresentando rapidamente a BGC Liquidez, que é a corretora que eu trabalho hoje, venho representando. A gente faz parte de um grupo da Cantor, americano. A gente tem empresa listada na Nasdaq, que a gente sabe que não é um nome, às vezes, tão conhecido no meio, porque a gente não atende pessoa física, então a gente fica muito focado no institucional. Então, a gente já está há um tempinho atendendo os RPPS, desde 2021, lá no finalzinho. Então, a gente vem sempre fazendo esse trabalho para incentivar vocês e ajudar na aquisição dos títulos públicos. Então, a gente está presente em mais de 20 países, a gente é dealer do Tesouro Nacional, vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E a gente tem foco sempre em educar e atender vocês nesse sentido. Então, precisando de algum auxílio, querendo tirar alguma dúvida, a gente está super à disposição e essas são algumas marcas do grupo. Agora, passadas as apresentações, acho importante a gente começar com os conceitos de dealer, porque muitas vezes é algum pré-requisito que está em alguns editais que a gente vê, então é importante diferenciar o que é um dealer do Tesouro Nacional e um dealer do Banco Central. São duas lideranças diferentes com intuitos diferentes. Então, hoje, a BGC é dealer do Tesouro Nacional e do Banco Central, mas a liderança do Banco Central ela é mais focada em algumas operações compromissadas, ela não está tão voltada assim para o mercado secundário, que é o mercado que vocês atuam. Então, ela vai revezando de 6 em 6 meses, as duas lideranças são trocadas, são alternadas, e a liderança do Tesouro Nacional, que eu acho que para vocês é mais interessante de acompanhar, são 9 bancos e 3 corretoras que são dealers, e as corretoras das quais a gente faz parte, né, desse segmento, elas são... o critério para elas estarem ali é o volume
negociado no mercado secundário. Então, hoje a gente está em segundo lugar nessa lista, então significa que a gente é a segunda corretora com maior volume negociado, que traz para vocês liquidez para conseguir taxas melhores, enfim, ter a segurança de que vocês vão conseguir fazer um bom negócio. Então, se vocês quiserem escolher algum tipo de liderança para seguir, porque traz o credenciamento do Tesouro Nacional, né, como da autoridade monetária, como uma instituição capaz de fornecer esse tipo de produto, então olhem sempre para a lista dos dealers do Tesouro Nacional. Então, tem 3 corretoras ali, de 6 em 6 meses é trocado, e aí vocês ficam à vontade para entrar em contato com as que vocês tiverem relacionamento. Então, falando um pouco agora sobre os títulos públicos, existem alguns tipos de títulos que vocês podem adquirir, tanto no mercado secundário quanto no mercado primário. O mercado primário são os leilões que o Tesouro faz, eles acontecem terça e quinta-feira, são alguns vencimentos específicos. E aí tem que acompanhar o calendário do Tesouro para saber quais são os vencimentos que vão ter naquele dia. A diferença de preço depende, às vezes tem alguma diferença, às vezes não, mas o mercado secundário ele funciona todos os dias, qualquer horário que vocês podem comprar, e é o que geralmente o mercado em si faz a aquisição. Então, os títulos públicos, eles são os títulos da dívida pública, né? A gente está emprestando dinheiro para o governo, então o risco que está aí é o menor que a gente tem hoje. Não dá para dizer que é zero, né? Mas, enfim, é um risco baixíssimo. Então, a gente tem alguns tipos. Os pré-fixados, que são as LTNs e as NTs-NFs. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. São esses dois aqui, eles são pré-fixados. A diferença entre entre eles dois, a NTNF paga cupom semestral e a LTN não paga. Então, a LTN, você vai comprar o título hoje, você só vai receber o valor que você aplicou no vencimento, aquela taxa pré-fixada que você comprou. Então, por exemplo, comprei uma LTN a 14%, hoje você vai receber, sei lá, com vencimento para 3 anos, daqui a 3 anos você vai receber esse valor corrigido por essa taxa pré-fixada. A NTNB é a queridinha do segmento, porque ela é atrelada à inflação, e vocês já imaginam por quê, né? Vocês precisam bater a meta atuarial de vocês atrelada à inflação, então ela vai entregar uma rentabilidade atrelada ao passivo de vocês. Então, é sempre IPCA mais um prêmio, e é esse prêmio que vocês vão negociar no mercado secundário na hora de você comprar. Então, elas pagam um cupom semestral. Tem eu vejo algumas dúvidas que vão surgindo entre a NTNB e a NTNB principal. A NTNB principal, ela não paga cupom semestral, só que ela é um título que só está disponível no Tesouro Direto. Ou seja, vocês como RPPS, não conseguem comprar, porque o Tesouro Direto é uma plataforma para a pessoa física. Se vocês, como investidores, quiserem comprar uma NTNB que não pague cupom, aí sim vocês conseguem, via Tesouro Direto, comprar. Quando vocês vão para o RPPS comprar um título público, uma NTNB, é sempre essa que tem cupom, tá? O cupom que é pago é de 6% ao ano, então, pago semestralmente, isso dá uma taxa de 2,96%, mais ou menos. E a gente tem a LFT, que é atrelada à Selic, a NTNC está aqui na tabela, mas ela tem pouquíssima liquidez no mercado secundário, só tem um vencimento, que é para 2031, e quase não é mais negociada, é um título antigo, atrelado ao IGPM. Está aqui porque ainda tem um vencimento correndo, eventualmente tem algum negócio nesse papel, mas é muito pouco. Então, acho que vocês deveriam se aprofundar mais no conhecimento seriam as NTs e NBs, que são os títulos favoritos, né? Eu vejo algumas compras de pré-fixado também, dependendo do momento, mas a NTNB é sempre um bom negócio, até porque um instrumento importante que vocês têm para gerir o patrimônio de vocês é a LM, que vai dizer qual o percentual que vocês devem alocar em cada vencimento. Então, apesar de não ser obrigatório para vocês comprarem título público, pode ser um instrumento importante na hora de vocês decidirem o que vocês vão comprar. Tem diversos vencimentos, eu vou mostrá-lo no final para vocês, quais são os títulos que você pode comprar e qual o patamar de preço que a gente encontra hoje, mais ou menos. Mas, na hora de escolher, os títulos eles são bem diversos e o prazo de vencimento pode ser importante para vocês administrarem o que vocês precisam de liquidez, enfim, para quando que vocês vão precisar fazer os pagamentos.
Essa parte daqui eu gosto de colocar só para a gente entender um pouco como a gente precifica esses títulos e qual é a relação deles com o mercado no dia a dia. Aqui a gente tem essa cotação aqui com o cupom. Essa é a conta que a gente faz para calcular o preço da NTN-B. Vocês não precisam saber, não precisa se preocupar com isso, mas é importante vocês verem que ela é inversamente proporcional à taxa. A taxa que está aqui é esse prêmio que vocês vão negociar na hora de comprar. Então, quanto maior a taxa que vocês vão receber, IPCA mais 7,5%, menor vai ser o preço dela, então é mais barato. Quando a taxa está maior, o preço é mais barato, vocês estão fazendo um negócio melhor quanto maior for a taxa que vocês recebem. E isso influencia também ali no dia a dia, a dinâmica da negociação de títulos públicos, ela é bem dinâmica mesmo, é uma coisa muito... Cada 5 minutos conta, cada 5 minutos pode tudo mudar. Tem alguns clientes nossos aqui que entendem bem como é que isso funciona e quando dá o horário de corte ali, a gente fica no pé mesmo para comprar, porque o mercado muda bastante e isso pode ser prejudicial no sentido de vocês não conseguirem aquela taxa que estava sendo negociada. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Aqui é para vocês verem um pouco do histórico. Peguei a NTN-B 35, que é um vencimento intermediário que a gente tem. As taxas negociadas. Aqui a gente está atualizado até ontem. Então, está por volta de 7,5%, significa que a NTN-B está pagando IPCA mais 7,5%. Eu imagino que paga a meta atuarial de todos vocês, com uma sobra ainda por cima. Então, esse aqui é o histórico desde 2019, a gente passou por algumas crises aqui nesse caminho. Quando o mercado estava bom, a gente estava muito otimista, as taxas caíram para baixo de 3,5%, como vocês podem ver aqui, finalzinho ali de 2019, aí depois veio a pandemia, explodiu, subiu para caramba e não parou de subir e a gente está em patamares, se a gente for olhar 2016, foi a última crise que a gente teve também, que os preços ficaram bem elevados, a gente está ali páreo a páreo no preço. Então, isso significa que é uma oportunidade para vocês adquirirem os títulos com um preço que vai pagar a taxa atuarial, vocês vão comprar mais barato. Faz muito sentido vocês olharem para isso, tentar entender um pouquinho mais da dinâmica de quem tem interesse e ainda não comprou os títulos públicos, é o momento de vocês comprarem. A gente está, desde 2021, falando que é o momento, né? Mas, assim, não tem muito como negar. A gente está há um tempo aqui, 6,5%, 7%, 7,5%, enfim. Com o cenário atual, a gente não dá para arriscar muito. Então, é uma grande oportunidade de vocês fazerem uma aquisição de um título com pouco risco, que vai pagar a meta atuarial e pode não trazer volatilidade para a carteira. Então, isso melhora o índice Sharpe do que vocês fazem hoje, né? A relação risco-retorno da carteira de vocês. Porque vocês têm duas opções quando vocês compram esses títulos, marcar na curva e marcar a mercado. Quando a maioria dos RPPS compra o título público para marcar na curva, que é essa linha preta aqui. Vocês podem reparar que ela não tem tanta volatilidade, porque comprei o título hoje, meu NTN-B 35, pagando IPCA mais 7,5%. Vocês vão ver essa rentabilidade até o vencimento, até 2035, vai ser essa rentabilidade que o título vai ter. O que vai mudar aí no meio do caminho? O pagamento dos cupons. Quando tem pagamento de cupom de 6 em 6 meses, o preço do PU, o PU do título, ele é descontado pelo recurso que você vai receber pelo pagamento do cupom. Então, é importante vocês reinvestirem esse cupom para garantir essa rentabilidade que vocês conseguiram. Óbvio que a taxa que vocês vão comprar não vai ser a mesma que vocês compraram lá atrás, isso muda durante o dia, então, avaliar o mercado, o momento, as necessidades de vocês e, sempre que possível, reinvestir o PU para garantir que todo aquele valor financeiro que vocês compraram lá atrás vai ser rentabilizado. A linha vermelha de baixo é a marcação a mercado. É muito similar ao fundo IMAB, talvez, que vocês têm, que vocês vão acompanhando a volatilidade desses fundos, então vocês entendem também como é que é. Por mais que seja título público, renda fixa, a precificação delas, dependendo da taxa, dependendo do mercado, como ele está, a gente olha sempre para o mercado de juros futuros, o DI, então isso vai mudando o preço do ativo. Então, um fundo de investimento marca o título na mercado, vocês podem comprar diretamente marcando na curva. Ou comprar o título público e marcar mercado também para uma estratégia um pouco mais ativa, se vocês pensarem que talvez um pré-fixado hoje
está no nível elevado, estão contando que a taxa vai cair, enfim, se tiverem algum entendimento dessa forma, vocês também podem usar o título público como instrumento, que você não paga a taxa de administração, não paga corretagem, não tem nenhum custo para ter. Aqui eu coloquei a taxa da Anbima. Esse quadrinho vocês conseguem ver na internet. Eu acho que é importante vocês acompanharem como está o mercado. Dia a dia eles atualizam. Eles colocam no final do dia, por volta de 7 horas, o preço que foi negociado. Essa taxa daqui, a taxa indicativa, ela é uma média das taxas negociadas no dia, e aí vocês podem saber ali como mais ou menos foi negociado. Então, a NTNB 35 que a gente trouxe, está ali, ó, 7,446, né? Não estou chegando muito bem, mas eu acho que é isso. Aí aqui tem todos os vencimentos do mais curto, 2026, 27, 28, 29, 30, depois pula para o 32, 33, 35, 40, 45, as longas 50, 55 e 2060. Então, vocês conseguem, tem um amplo espaço para vocês olharem tanto para as curtas quanto para as longas. Na hora de fazer essa gestão, a LM é importante nesse momento de vocês olharem para o que vocês vão comprar. Então, pode dar um direcionamento, que é bem importante. E essa taxa aqui da Anbima é uma referência que vocês podem usar na hora da negociação. Então, quando vocês estiverem lá cotando o título, vocês podem consultar a taxa da Anbima, que vai ser a média dos negócios feitos no dia anterior, para saber se está próximo do que vocês estão recebendo como cotação. Se o mercado estiver caindo, se o juros estiver caindo naquele dia, aquele preço vai ser mais baixo que o da Anbima do dia anterior. Não significa que é um mau negócio. Eu vejo alguns RPPS que travam a taxa da Anbima como uma taxa mínima, mas muitas vezes pode ser uma oportunidade que você está perdendo, porque se caiu hoje, caiu amanhã de novo, a Anbima vai continuar sendo maior do que a taxa TAI. Isso não significa que não é um bom preço. É o preço que está sendo negociado ali, mas é importante vocês terem uma referência confiável. Então, só jogar no Google taxa dos títulos públicos da Anbima, vocês conseguem acessar. Tem esse mesmo quadrinho para todos os títulos, então para LTN, para NTNF, para LFT também. Vocês conseguem ver todos os vencimentos disponíveis e qual foi a média dos preços negociados no dia anterior. Aí aqui tem... Tem a taxa indicativa, que é a taxa importante, aqui a taxa de compra, a taxa de venda, se você está comprando ou se você está vendendo o título. Importante dizer que quando vocês estão comprando, né, a maioria de vocês faz aquisições, vocês compram os títulos públicos. A gente, como instituição, sempre vai mostrar uma taxa de venda, porque a gente está vendendo para vocês. Então, é um pouco trocado, mas é isso mesmo, porque vocês estão comprando e a gente está vendendo para vocês. É sempre uma negociação com duas partes. E aqui tem o PU também, que vocês podem acompanhar. E aí, falando um pouco de como é que, no mercado secundário, como é que se dá essa precificação dos títulos e, principalmente, na hora das cotações que os RPPS mandam para a gente. Lá na BGC, a gente tem uma mesa com 12 ou 13 brokers que fazem só títulos públicos e, quando vocês enviam um e-mail para a gente pedindo uma cotação, a gente vai até a nossa mesa, manda esse e-mail para eles e aí eles vão buscar no mercado preço para aquela cotação. Então, o que isso significa? Os nossos brokers eles têm contato com todas as assets, as tesourarias, enfim, empresas que compram títulos públicos também, e aí a gente vai buscar algumas ofertas. A gente, como corretora, a gente não pode comprar para ter na nossa carteira, a gente precisa sempre de alguém vendendo para vocês que estão comprando. Então, quando a gente mostra a taxa de venda para vocês, significa que tem alguma asset, algum fundo, enfim, alguém por trás que está querendo vender esses títulos para vocês. Então, a gente busca algumas cotações, instituição A, B e C. A instituição A deu o melhor preço, vai ser esse preço que a gente vai mostrar para vocês. Então, durante o dia, a gente tem alguns momentos de precificação, quando a gente abre uma rodada de venda de todos os vencimentos, que a gente chama de call, e aí a gente vai conseguindo ter uma real noção de como é que está sendo negociado. Mas o mercado ele funciona de 9 às 6. Sempre me perguntam qual é o melhor horário para comprar. Não tem muito o melhor horário, porque de manhã a taxa pode estar um pouco melhor para vocês, ou então de tarde, vai depender muito de como vai sendo o noticiário do dia. Qualquer coisa agora faz preço, então, ainda mais recentemente, né, que está bem agitado.
Mas o que eu sempre recomendo é que não seja na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas. Tem muita gente que não está na mesa, então isso diminui um pouco a liquidez que tem, mas não vai influenciar, mais questão operacional mesmo. Então, 11 horas, 3 horas, 2 horas, 4 horas, 10 horas da manhã também, o horário que vocês se sentirem mais confortáveis e estiverem prontos para fazer essa negociação. Não existe um timing certo para vocês cotarem. E aí, passando pelo call, a gente passa para o passo a passo do que vocês precisam fazer para comprar esses títulos, estarem prontos para isso. O primeiro passo é vocês abrirem uma conta Selic. Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. Então, caso seja a primeira vez que vocês estejam comprando títulos, é importante que vocês consultem se vocês têm alguma conta Selic aberta em algum banco, alguma instituição que vocês já tenham um relacionamento. Caso vocês não tenham, vocês vão precisar ter, porque é ali que vai ficar custodiado, guardado os títulos que vocês vão comprar. Então, vocês podem ter várias contas Selic, vocês não precisam escolher uma instituição só. Hoje em dia, é difícil ver alguma instituição cobrando por esse serviço, então vocês conseguem isso de graça também. E entender se operacionalmente faz sentido ter uma conta Selic ou mais de uma conta Selic. Isso é como vocês se organizam. A gente vê alguns que têm conta Selic com todos as instituições que cotam para, quando fechar aquela negociação, custodiar ali, ou então concentram em uma instituição só. Passada essa parte, que é burocrática, analisar documento, assinar contrato e tal. Pela BGC, eu sei que demora umas 2 semanas, mais ou menos. Em outros casos, pode ter um período diferente, mas mais ou menos isso aí. Tendo a conta Selic aberta, o código Selic, vocês podem, paralelamente, ou então depois, fazer o credenciamento das instituições. São coisas que andam descorrelacionadas, né? Todas as instituições que vocês vão cotar precisam estar credenciadas. Então, pode credenciar como distribuidor. Já tendo o credenciamento, está tudo certo. Peguem o contato de quem faz essa parte da negociação de títulos públicos e aí vocês podem partir para as cotações. Então, 99% dos RPPs fazem por e-mail com as seguintes informações, que são importantes na hora da cotação. Vocês precisam dizer se vocês estão comprando ou vendendo, na maioria dos casos vocês estão comprando. A liquidação ser à vista ou a termo significa se ela vai ser liquidada no mesmo dia ou no dia seguinte. A maior parte dos casos é liquidada no dia seguinte, então são operações feitas a termo. Tem uma diferença na taxa. A termo costuma ser melhor e, assim, significa que vocês vão dar o dinheiro para aquela operação liquidar no dia seguinte. Vocês fecham hoje e pagam amanhã. Qual o papel que vocês estão comprando, qual é o vencimento e qual é o volume. Seja por quantidade, 10 mil papéis, 5 mil papéis, 1.000 papéis, ou então pelo financeiro. 10 milhões de reais, 40 milhões de reais, 5 milhões de reais, enfim, o que tiver definido na política de investimentos, definido no comitê, enfim, o que vocês precisarem para aquele momento, vocês colocam ali. O horário de corte, que é super importante na hora da cotação, porque isso vai trazer para vocês um modelo de competitividade justa para todas as instituições que estão cotando aqueles títulos para vocês. Quando vocês mandam no e-mail a horário de corte 11 horas da manhã, as instituições que receberam aquele e-mail vão mandar o preço que eles têm ali próximo das 11. A gente sempre manda ali bem coladinho para garantir de que vocês tenham um tempo para decidir que a gente consiga manter aquele preço por mais tempo. Então, 10h57, vocês já vão estar com o e-mail lá com a taxa, imagino que da maioria das instituições que estão participando, e aí vocês conseguem ver qual é a maior taxa. Como é que vocês vão decidir o que vocês vão comprar? A maior taxa, sempre pela taxa. O PU depois vocês podem consultar na calculadora da B3, podem perguntar, mas a hora da negociação, para ser mais fácil e mais ágil, que é muito importante, é a taxa que vocês estão recebendo. Então, para a NTNB 35, que a gente vê ali 7,46, recebeu ali 7,46 de uma, 7,45 de outra, 7,45 de mais uma outra, vocês vão fechar com a 7,46. Então, vocês entram em contato com essa instituição, que é a confirmação, para ver se a taxa ainda está valendo. E esse ponto é importante porque, de fato, 5 minutos pode ser muito tempo. Às vezes, a gente consegue manter o preço por meia hora, mas a gente não consegue garantir. Então, a recomendação que eu sempre dou na hora das cotações e da confirmação, principalmente, estejam prontos no horário de corte que vocês definiram para
dar o ok e o firme ali na taxa que vocês estão querendo comprar. Então, se o horário de corte é 11 horas, fica muito ruim se precisar pegar uma assinatura depois desse horário para poder fechar a negociação. Muito provavelmente aquele preço vai mudar. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem confirmar por e-mail formalizado, melhor vai ser para todo mundo. Para a gente que está segurando o comprador lá, o vendedor na outra ponta, e para vocês também que vão garantir com o horário de corte que aquele momento, aquela taxa ali era melhor que tinha, porque vocês têm outras cotações para confirmar de que aquilo estava valendo. E aí o processo fica mais fluido. Então, depois da confirmação feita, formalizada por e-mail, o envio dos recursos, sendo uma compra a termo, é feito no dia seguinte, sempre para o custodiante. Então, se você fechou com a BGC, mas a sua custódia é no banco, etc., você manda o recurso para o banco, mesmo tendo fechado com a BGC. Importante porque eles que vão guardar os seus títulos, eles que vão fazer a liquidação. O custodiante faz sempre a liquidação, não necessariamente a operação em si. Então, o processo, o início é meio burocrático, mas depois que vão pegando o jeito, assim, fica simples. Se tem alguém aqui que ainda não comprou, tem essa dificuldade, pode entrar em contato com a gente, ou então conversar com outros RPPs que já compram, tem bastante que já estão familiarizados com esse processo. Acho que é legal também entender o que foi dúvida, ou então foi um problema nesse processo inicial, para vocês trocarem entre vocês. Então, aqui está um modelinho, a gente fica super à disposição para ajudar vocês no que for preciso. E é isso. Obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que depois a gente tem um tempinho, né? No final a gente tem um tempinho para pergunta. Boa tarde. Bem, quem de vocês aqui já tem título público na carteira? Levantem a mão aí. E quem tem letra financeira, título privado? Quem não tem, mas quer ter? Tem pouca gente. Pessoal, prazer estar aqui. Cristiano, acho que em nome da APEPREM, agradecer aqui o convite mais uma vez. Já estive aqui em edições anteriores, inclusive dividindo o palco com a Marcele também. É sempre bom estar aqui, a gente tem sempre esse desafio, o mercado muda, né? Tem hora que a gente está mais empolgado com algum segmento, uma hora é bolsa, uma hora é exterior, uma hora é título público. As coisas vão mudando, é natural, isso é bom, deixa a gente, nosso dia a dia mais dinâmico. E a gente está atualmente num momento muito favorável para a compra de título público e privado, né? No contato, a gente combinou antes aqui esse tema, e aí por isso, inclusive, dividimos aqui a Marcele falar sobre título público, e eu fiquei com essa tarefa de falar sobre título privado. O pessoal ali fora nos estandes, inclusive, já estava me cobrando que no papel de consultor, a gente tem orientado muito a compra desses ativos, né? E aí o pessoal fala, poxa, ninguém está olhando para a bolsa, ninguém está olhando para o exterior, ninguém está olhando para outros tipos de fundo, mas de fato a gente tem um momento muito favorável, né? Acho que como a Marcele mostrou ali, tem um gráfico interessante na apresentação dela, que parece quando tem a NTNB 2035, parece rentabilidade ali, né? Até princípio eu olhei, achei que era a marcação do título, mas na prática ali são as taxas. Então a gente está quase no máximo, né? A gente já chegou a ter taxas maiores do que a gente tem hoje, mas de fato você tem um título público que te remunera IPCA mais 7,5, quase, né? Como 2035 aqui a gente viu 7,46, é muita taxa, né? Muita taxa. Então é muito interessante, a gente tem um menor risco de crédito, né, do mercado, que é o Tesouro Nacional. Você tem taxa superior à meta atuarial de vocês, você consegue marcar na curva. Então, a gente tem um cenário, de fato, que é muito favorável. Para quem não compra ainda, é importante que faça esse processo, comece a entender, tenham segurança do que vocês estão fazendo. Marcelo mostrou um modelo ali, um passo a passo. A gente até tem alguns modelos desses também, né? Eventualmente, se depois quiserem, façam um contato com a gente, eu mando isso para vocês, um manual, um passo a passo. Desde a escolha do custodiante até, de fato, a marcação, lá, a cotação e a compra, a efetivação da compra do título. Mas é super importante que vocês tenham segurança no processo que vocês estão fazendo. E é isso que eu vou trazer um pouco aqui, entrando já no tema de letras financeiras, né, de ativos privados. Mais especificamente, aqui, entre ativos privados, a gente trouxe a letra financeira, que é o que, de fato, mais os RPPs têm comprado, né?
Então, eu chamei aqui de riscos e oportunidades, e separei essa agenda em 3 casos, em 3 momentos. Acho que um momento inicial mais conceitual, né, assim, de conceitos e normas. O segundo ponto de comprar ou não comprar, alguns fatores que a gente deve levar em consideração. Eu pensei aqui em trazer algo mais como orientação mesmo, né, como um papel, exercendo um pouco o meu papel de consultor aqui. O que a gente entende que é imprescindível que vocês olhem antes de adquirir esses títulos. E, por fim, o caso Master, que acho que é um caso de alerta para vocês. Assim, é um caso que até citei o nome, fiquei na dúvida se citava ou não, mas é um caso público, né? Está na mídia todo dia, aí, então a gente não tem por que não citar. Mas acho que é super relevante, muito no sentido de alerta para vocês do que a gente está percebendo, né? Atualmente, a gente presta serviço para quase 300 RPPS no Brasil. Então, são realidades muito distintas, né? Assim, tem estados, tem capitais, tem municípios bem pequenininhos, de todos os tamanhos, com dificuldades diferentes que a gente percebe e convive diariamente. Então, isso aqui acho que é um caso que acendeu uma luz amarela, vermelha, quase, já para que a gente entenda o seguinte: eu preciso ter uma estrutura bem definida de como fazer esse processo, né? Então, são esses 3 pontos. Eu vou trazer inicialmente aqui, até nessa parte de conceitos e normas. Achei que era interessante conceituar. Muitas pessoas não entendem bem uma letra financeira, e às vezes o pessoal diz, eu vou comprar uma letra, eu não sei bem o que é isso, né? Então, a letra financeira nada mais é do que um título de renda fixa, e como qualquer título de renda fixa, nós estamos emprestando dinheiro para alguém. Eu tenho uma contraparte. O meu risco está nesse alguém. A Marcele falou aqui que, na prática, a gente está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Ou seja, a minha contraparte é o Tesouro Nacional, é o governo. Independente de qual seja o partido, de qual seja o presidente, de quem é, a gente tem um Tesouro Nacional que está com a nossa contraparte. Então, na prática, quando eu compro um título público, o que eu estou fazendo é eu empresto dinheiro para o governo, que se compromete a devolver aquele dinheiro para mim em um determinado prazo com uma determinada taxa. 2035, a uma taxa de IPCA mais 7,5, por exemplo. Então, na prática, é isso. Quando a gente compra uma letra financeira, a gente está fazendo rigorosamente a mesma coisa. Só que a minha contraparte não é mais o Tesouro Nacional, é uma instituição financeira. É um banco. Estou emprestando o dinheiro para um banco que está se comprometendo a devolver aquele dinheiro para mim em um determinado prazo com uma determinada remuneração. Simples assim. Isso é uma letra financeira. Certo? Então, quem adquire está emprestando dinheiro às instituições financeiras como os bancos e será remunerado por esse empréstimo. Então, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Na prática, é isso. Como é que funciona isso? Quando a gente olha nesse esquema, né? Então, assim, eu tenho o RPPS, manda o dinheiro para o banco, que se compromete a devolver numa taxa, se eu olhar para essa primeira parte aqui. Eu mando o dinheiro para um banco que se compromete a me devolver esse dinheiro com a taxa de juros. E o que é que o banco faz com esse dinheiro que ele pegou emprestado de mim? Ele vai emprestar para os clientes deles, pessoas físicas, jurídicas, que vão devolver esse dinheiro com uma taxa de juros. Se vocês perceberam aqui, esse juro é menor do que esse, que é natural. Eu empresto dinheiro para o banco, ele vai me remunerar uma taxa de, vou chutar aqui, tá? 15% ao ano. Se eu mesmo, que sou lá, estou à frente do RPPS, Comitê de Investimentos, decidimos emprestar o dinheiro para o banco do RPPS e vamos ganhar 15% ao ano, e eu saio da reunião do comitê e vou lá no banco pedir um empréstimo pessoal, ele vai me emprestar 30%, por exemplo. Tá? Não consignado. Ele vai me emprestar 30%. Então, essa diferença entre essas duas taxas é o que a gente chama de spread bancário. Ou seja, se eu, enquanto comitê de investimentos, empresto dinheiro para um banco e ele me remunera, e ele vai me devolver esse dinheiro a um determinado prazo com a taxa de 15%, eu, como pessoa física, vou pegar um empréstimo consignado, ele vai me cobrar 30%. Na prática, esses 15%, essa diferença de taxa, é o chamado spread bancário. É daí onde vem a maior parte da receita dos bancos, né? Eles têm outras receitas também, prestação de serviços, enfim. Mas essa é a principal fonte de receita dos bancos. Então, essa diferença aqui é o chamado spread bancário.
certo? Ele representa a diferença entre o que o banco cobra e o que ele paga ao captar recursos. É a margem de lucro, a margem entre a taxa de juros entre um e outro. Então, esse é o spread bancário. E aí, por isso que a gente vê taxas diferentes de bancos diferentes. Isso é natural, depende da percepção de risco que eu, enquanto comitê de investimentos, tenho em relação àquele banco. Se eu acho que aquele banco é mais arriscado do que esse, aquele que me oferece um risco maior, naturalmente eu vou cobrar um retorno maior. Isso não é diferente quando a gente tem essa relação aqui. Se eu sou um cara que já tem um histórico de inadimplência e vou lá pedir um crédito, o banco naturalmente vai me cobrar mais do que a Marcele, que está lá no cadastro positivo, paga rigorosamente todas as suas contas em dia, e ela vai naturalmente ter uma taxa mais baixa do que a minha. Então, essa percepção é importante para a gente, por quê? Porque o nosso principal risco, enquanto a gente olha para essa relação, que é o tema da nossa discussão aqui, eu tenho o chamado risco de crédito. Esse é o principal risco que eu corro ao comprar uma letra financeira. O que é o risco de crédito? É essa cadeia aqui, de volta do dinheiro, ela ser quebrada. Quando eu emprestei dinheiro para o Tesouro Nacional e ele se comprometeu a me remunerar até 2035 IPCA mais 7,5%, e em algum momento o governo federal chega e diz assim, eu não tenho mais capacidade de honrar esse pagamento. Isso se chama o quê? Calote. Exatamente, calote. Se eu tiver uma situação dessa, o que vai acontecer comigo? Vou ter que brigar, vou para a justiça, vou chorar, vou espernear, vou fazer o que eu quiser, mas o dinheiro não vai voltar, eu tenho uma cadeia aí quebrada. Por que a gente considera o Tesouro Nacional como o menor risco do mercado? Porque a gente já passou por isso no passado. A última vez foi na época do governo Sarney, quando o governo decretou uma moratória, e a gente viu a dificuldade que foi recuperar a nossa credibilidade. Então, eu digo que algumas coisas no Brasil são institucionalizadas, eu acho que a ideia de que o calote é muito prejudicial, eu acho que a gente está longe de ter um outro. Independente de quem seja governo, de que seja o momento, a chance de a gente ter um calote é muito pequena, porque o efeito é conhecido, é recente, que a gente fala, 87 já tem 40 anos. Para quem bate, esquece, né? Aquela história. Para quem apanha, a gente não esquece nunca mais. Então, 40 anos foi ontem. Teve o Collor, mas numa situação diferente, né? Assim, na questão lá de poupança, de confisco, né? De moratória de dívida pública, foi com Sarney em 87. Então, quando a gente olha para um cenário desse, é meio que impensável que isso aconteça no Brasil. Não é que a gente diga que não vai acontecer. Também, como o Marcelo disse, o risco é quase zero. A gente não pode dizer que é risco zero, porque não existe risco zero. Mas é um risco muito baixo. Quando a gente começa a pensar nessa relação aqui, eu já tenho talvez uma probabilidade maior. Toda hora as pessoas estão inadimplentes, seja pessoas físicas ou jurídicas. E aí, nesse ponto, é importante que a gente conheça essa relação aqui, quando a gente vai comprar uma letra financeira e escolher um banco. Por quê? Porque se eu, RPPS, estou emprestando dinheiro para o banco, e esse banco está emprestando para os clientes, e que estão ficando sempre inadimplentes, a inadimplência desse banco é muito alta, essa cadeia aqui é quebrada com muita recorrência, o que você acha que deve acontecer em breve? Essa cadeia aqui pode ser quebrada também. Se esse banco começa a ter muita inadimplência e começa a entrar numa situação de dificuldade financeira, porque ele não está recebendo o que ele emprestou, ele vai ter talvez dificuldade de pagar. Então a gente tem um sinal de alerta. Por que eu estou trazendo de novo isso para vocês? Porque o risco de crédito é o principal risco que a gente deve levar em consideração quando a gente vai escolher uma instituição que a gente vai comprar uma letra financeira, e a gente precisa monitorar esses bancos. Quem é a minha contraparte? Eu, enquanto RPPS, estou emprestando dinheiro para alguém. Quem é esse alguém? A gente faz uma mesma análise para num histórico mais curto ou menor, se a gente pensar como pessoa física. Se eu e a Marcele vamos pedir dinheiro emprestado para você, e você conhece, eu sou conhecido e famoso na praça por dar calote em todo mundo, não pago ninguém. Provavelmente você não vai querer emprestar dinheiro para mim. Ou se você até estiver disposto a correr esse risco, você vai cobrar uma taxa de mim muito maior do que você cobraria da Marcele, que paga tudo em dia,
e todo mundo sabe que ela tem um bom histórico. Então, essa relação, por que eu estou dizendo isso? Porque a contraparte, eu, que não pago as contas, ou a Marcele que paga, ela precisa ser conhecida, eu preciso conhecer isso, conhecer essas pessoas. No nosso caso, as pessoas aqui são instituições financeiras, eu preciso saber quem é. Certo? O que diz a norma? A 4963 diz lá no artigo 7º, inciso 4º, que a gente pode comprar até 20% de letras financeiras, tá? Isso aí já é conhecido. O que a minuta da nova resolução trouxe? Essa minuta a gente está sofrendo aí com ela. Vocês estão acompanhando, ela foi publicada em setembro do ano passado, está perto de completar 1 ano, e a gente não sai da minuta. Né? Expectativa sempre é de que seja no final do mês. Quem aprova a resolução nova é o Conselho Monetário Nacional, que se reúne uma vez por mês, sempre no final do mês. E a nossa expectativa se renova a cada reunião que não vai para a pauta. A expectativa está mantida para o final desse mês. O que a minuta trouxe? Diferente do que a gente já tem hoje. Só esse destaque aqui, ó. 20%, que atendam às condições previstas no parágrafo 5º desse artigo. Isso não tem na atual. E manteve o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 1º. O que diz esse parágrafo 5º? Os responsáveis pela gestão deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores imobiliários que compõem a carteira das classes dos fundos, de que trata esse artigo e os respectivos emissores, são considerados nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 7º e parágrafo 10, de baixo risco de crédito. Primeira coisa, eu tenho que considerar que aquele ativo, aquele banco, aquelas letras financeiras que são emitidas pelo aquele banco, são consideradas de baixo risco de crédito. E considerar isso aqui, que aí a gente foi lá buscar. O que o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 7º diz? Nós devemos identificar previamente, isso é fundamental, previamente, por isso que eu destaquei ali, analisar, avaliar, controlar, monitorar e gerenciar os riscos, custos e o retorno esperado dos investimentos. Isso está destacado agora. Quando eu for comprar uma letra financeira, eu preciso olhar para isso. Vitor, isso ainda é minuta. Eu sei. A gente está se antecipando ao que provavelmente virá na nova resolução. Parágrafo 10 diz que a gestão dos riscos de que trata o inciso 7º, que a gente acabou de ver, compreende os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros inerentes a cada operação. Deve utilizar como um dos elementos para análise, avaliação, controle e monitoramento, a avaliação de agência classificadora de risco. Ou seja, como é que eu vou definir se aquele banco tem baixo risco de crédito ou não? Eu não sei fazer essa análise. A gente não precisa fazer essa análise quando a gente se utiliza de agências classificadoras de risco. Então, ela vai dizer para a gente, ela vai fazer uma análise independente e vai dizer, os relatórios são publicados no site das instituições, a gente consegue ver. E considerar, quando possível, aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e de governança, tal ASG. Isso tudo a minuta já está trazendo, e a gente pode já adotar, não precisa esperar essa minuta sair. Isso aqui são coisas que, em tese, são básicas, a gente deveria fazer sempre, certo? O que a portaria 1467 diz, ainda falando de norma? Além do que já é comum e a gente já sabe, né, eu não quis alongar muito aqui, porque a gente precisa fazer APR, a gente precisa ter relatório, a gente precisa de relatório de risco, aquilo tudo que a gente já sabe, precisa estar na política de investimentos, mas o que eu trouxe aqui é só que tem um destaque para a parte de credenciamento e marcação na curva. A Marcele falou aqui da diferença lá da marcação na curva, ou da marcação a mercado, perdão, da oscilação, e a marcação na curva, que ela dá uma volatilidade menor para a gente. Título privado, também a gente pode fazer isso, certo? Então, está lá no anexo 8, na seção 2 da 1467. E aí a gente entra aqui no ponto. Então, vejo o que a norma trouxe, o que possivelmente trará com essa minuta que já está aí na expectativa de sair, comprar ou não comprar. O que a gente considera aqui como fatores importantes de decisão de investimento? Aqui eu estou falando óbvio. Eu preciso considerar o risco e o retorno desses ativos, eu preciso considerar a liquidez desses ativos, e eu preciso considerar também a questão da própria diversificação. Então, aqui, eu estou chovendo no molhado. A gente já sabe disso, é o que a gente considera para tudo. Quando eu volto lá na minuta da resolução, e eu falei isso agora há pouco, estou só repetindo,
identificar previamente, analisar, avaliar, controlar, monitorar e gerenciar os riscos e o retorno esperado dos investimentos. Quando eu falo que eu preciso olhar risco e retorno, eu estou falando o óbvio que precisa ser dito. Que não é, porque isso a gente olha sempre. Pessoal, vocês sabem melhor do que eu. O Tribunal de Contas não aceita porque eu olhei ou porque eu falei. Se eu não escrever, não vale. Não vale. Vitor, quem é que faz o investimento sem olhar risco e retorno? Ninguém, mas pouca gente escreve. Aí é que está o problema. Porque o tribunal vai chegar e vai dizer, não, a gente olha sim. A gente sempre discute risco e retorno em todos os nossos investimentos. É mesmo? Me mostra. Silêncio. Não tem. A ata foi simplificada. Auditor, é porque a gente faz sempre uma ata simplificada. Ah, é? Isso significa, na prática, que você não olhou os riscos e o retorno. Você não escreveu, não olhou. Quando eu falo de gestão de risco, risco de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros, e avaliação classificadora de risco, você diz, como é que eu olho isso tudo? Eu não sou economista, eu não sou especialista em finanças, eu estou aqui no comitê de investimentos. Como é que eu vou olhar isso tudo? O que é que eu preciso olhar em cada risco desse? E aí eu sugeri aqui para vocês, no caso do risco de crédito, a própria segmentação da tal lista exaustiva, que o Ministério da Previdência publica, já é um filtro para a gente. Essa segmentação prudencial, como o Banco Central chama, ele vai de S1 a S5. O Ministério da Previdência já disse o seguinte, esquece S4 e S5, só olha 1, 2 e 3. Então, isso aí ele já está listando as instituições maiores. Teoricamente, e é só teoricamente mesmo, a gente tem instituições mais robustas. Certo? Porque tamanho não é documento, eu preciso avaliar também. Mas eu já estou fazendo um corte aqui. Risco de mercado, eu vou definir se eu vou marcar na curva ou a mercado. Se eu marcar mercado, eu estou sujeito a esse risco, a oscilação. Se eu marcar na curva, acabou. Eu comprei uma letra financeira que me paga IPCA mais 8,5, a IPCA mais 8,5 na curva. Eu vou ficar até o fim e vou receber isso. No meio do caminho pode ter algum percalço, não na marcação do título, no mercado, mas se eu estou marcado na curva, eu estou mais tranquilo em relação a isso. Risco de liquidez, eu preciso olhar fluxo atuarial ou ALM. O ALM é uma ferramenta de risco para vocês, pouca gente entende isso. Quando eu tenho um estudo de ALM, eu estou olhando risco. Para onde eu vou colocar meu dinheiro, qual o percentual que eu vou para cada índice, se eu vou comprar título público ou título privado, que tem prazo relativamente mais longos, eu vou olhar o risco de liquidez. Quantos por cento eu posso comprar de NTNB 2035? Por que não 2028? Por que não 2060? Eu não posso comprar os 3? Quanto em cada um? Quem vai me responder isso é um estudo de ALM. Então, vou ficar muito mais tranquilo com a gestão do risco de liquidez se eu tiver um estudo que me dê essa informação. Risco operacional é a prudência e o conhecimento. A Marcele mostrou aqui um passo a passo para eu comprar título público. Eu não preciso dizer assim, todo mundo está falando que título público é bom demais, eu vou comprar amanhã, quando eu voltar lá para o Instituto, eu vou logo comprar isso para aproveitar o momento. Calma. Você está seguro de como é esse processo? Que título você vai comprar? Qual é o vencimento? Qual é o montante? Será que a taxa, o momento de comprar é agora? Comitê validou? Eu fiz o credenciamento? Eu abri a conta Selic lá com o custodiante? Eu credenciei as corretoras para fazer as cotações? Você vai dizer, eita, tem muita coisa para fazer. Tem, por isso que tem que fazer com calma. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo, ser prudente e saber o que eu estou fazendo. Se eu não souber ou estiver inseguro, não faça. Isso vale para qualquer coisa. Se eu for comprar um fundo, se eu for comprar uma letra financeira, se eu for comprar um título público, como é que eu vou buscar isso no mercado? Conversa com a gente, conversa com a Marcele. Marcele, eu estou numa dúvida aqui desse processo. Como é que eu faço isso? Eu vou mandar o dinheiro para vocês, eu vou mandar para o custodiante? Ela já disse aqui, não, manda para o custodiante. Eu quero marcar esse título na curva. Aí a Marcele vai dizer, não é com a gente, você precisa informar isso para o custodiante. Então vou conversar com o custodiante. E assim a gente vai maturando o conhecimento e aí diz, agora eu vou fazer. Se não ocorre esse risco operacional, que é de fazer errado. Eu queria ter feito uma coisa e fiz outra.
Eu queria comprar em 2040, aí me confundi e comprei em 2050. Preciso evitar esse risco, eu preciso estar ciente e seguro do que eu estou fazendo. E o risco sistêmico, que é o do cenário. Para onde será que eu vou? Hoje um cliente me ligou de manhã, eu estava aqui, e ele disse o seguinte: Vitor, eu recebi uma orientação de vocês de a gente comprar 30 e poucos milhões de reais em NTNB 2060, que a taxa estava 7,20 aproximadamente. Só que eu vi também no relatório de vocês que a NTNB 2026 está pagando IPCA mais 10. Aí eu fiquei na dúvida. Eu vou ficar num prazo mais longo, que eu vou correr mais risco, porque o prazo é mais longo, e eu vou ganhar menos. Eu estou com vontade de comprar 2026. Aí eu disse assim, tem um erro conceitual aqui, que é o risco do reinvestimento, que eu vou inclusive falar sobre ele já já. Quando eu faço essa definição, quando eu trouxe esse caso, e eu vou voltar nele já já, quando eu falar do reinvestimento, mas era só para dizer para vocês o seguinte: eu não estou seguro do processo. Ele, no caso desse RPPS, já tem uma carteira até grande de título público lá, só que esse presidente é novo. E aí ele disse, poxa, eu estou entrando e estou fazendo agora e não estou seguro. Eu disse, não, beleza, vamos conversar. Você tem um estudo de ALM? Ele disse, está inclusive na minha mão. Pois pega ele aí, a gente vai entender a lógica do porquê que a gente está indo para 2060, mesmo com taxa menor do que ficar em 2026 com a taxa mais alta. E aí assim ele disse, agora eu entendi. Então ficou mais claro. Beleza, está seguro, entendeu? Entendi. Então segue o fluxo. Se não, o ideal é isso mesmo. Volta, para, entende e depois faz. Porque quem vai ser questionado depois são vocês. O questionamento do Tribunal de Contas não vai bater lá na Lema, não. Vai bater lá em vocês. A gente é parceiro, a gente vai ajudar vocês e a gente documenta tudo. O que eu estou falando para vocês que vocês devem escrever, a gente escreve tudo que a gente fala. Tudo. Se eu falar, eu vou escrever depois. Isso é por uma questão de proteção de vocês, mas é questão de proteção nossa também. Está escrito. Basta a gente olhar o que a gente conversou naquele dia, escreveu, conforme reunião do comitê, ou conforme conversamos pelo telefone, está aqui a descrição do que a gente fez. Lá no futuro a gente pode ser... De onde veio isso? Foi de uma mensagem de WhatsApp do meu celular antigo. Ou seja, não foi. Não existe a conversa. Tá? Quais são os riscos para o RPPS quando eu compro letra financeira? Em outras palavras, o banco quebrar. Pode ser... que é a chamada liquidação do banco. A intervenção é antes do banco quebrar, o Banco Central pode fazer uma intervenção para tentar arrumar a casa e não deixar o banco quebrar. Quando o Banco Central decreta a intervenção, é quase como se o banco já tivesse quebrado, porque é quase a última instância que o Banco Central faz, porque ele sabe que, inclusive, o risco de imagem é muito danoso para uma intervenção. Então, se a gente tiver em outras palavras aqui, a gente está dizendo o seguinte, o banco quebrou, que é naquele modelo que eu mostrei para vocês antes, eu mando o dinheiro, o banco se compromete a me devolver com uma determinada taxa e ele diz o seguinte, não tenho mais dinheiro para te devolver. Infelizmente, o banco quebrou, perdi o dinheiro, certo? Como é que a gente já reduz isso? Com o próprio corte dos segmentos prudenciais que o Banco Central já fez. Banco S1, S2 e S3 que eu comentei com vocês, de uma forma bem simples, é o seguinte... Banco S1 são aqueles maiores ou iguais que têm patrimônio maior do que 10% do PIB, do tamanho do PIB do Brasil. Ou tem uma atividade internacional relevante. Tem uma descrição um pouquinho mais detalhada no site do Banco Central, trouxe só o resumo aqui. Quais são os bancos? Esses aqui. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e BTG. Esses são os bancos S1. Isso está lá no site do Banco Central. Bancos S2 são os que são menores do que o S1, de 1 a 10% do PIB, está aqui todos eles listados. E os S3, eu resumi, tá? Eu não trouxe todos aqui porque não cabia no slide, e alguns bancos eu excluí só aqueles que a gente não vê relacionamento com a RPPS. Mas tem mais gente lá. Então são esses outros bancos aqui. Se o banco que eu for comprar não tiver na lista, não for S1, S2, S3, eu não posso comprar. Simples assim, está vedado pela norma. Se tiver aqui, eu posso. Aí entra aquele ponto. Eu vou fazer cotação. Vou voltar à história da cotação da NTNB, que a gente utiliza para comprar letra financeira também. Quando eu vou fazer cotação de título público,
eu posso cotar com 10 corretoras diferentes. Por quê? Porque a minha contraparte é a mesma, é o Tesouro Nacional. Só está mudando o meu intermediário. Quando eu vou comprar letra financeira, eu não posso incluir todo mundo. Porque são diferentes, são contrapartes diferentes. Se eu incluir 10 bancos, eu estou incluindo 10 riscos diferentes. Eu não posso, por exemplo, comparar uma taxa do Banco do Brasil, que nem emite para a RPPS, mas só para ilustrar aqui, ou de uma Caixa Econômica, com o BMG, ou com o Citibank, que seja. Porque são perfis diferentes de instituição. Aqui, aquele famoso, eu preciso comparar laranja com laranja e banana com banana. Se eu for cotar aqui, eu tenho que comparar esses caras aqui. Se eu for comprar aqui, eu tenho que comparar esses aqui. Nunca comparar um com o outro. Eu comparar S1 com S3, pelos S3 serem instituições menores, naturalmente elas carregam um risco maior. Naturalmente elas vão nos entregar um retorno maior. Então, se eu comparar, por exemplo, uma cotação do Nubank, ele vai me oferecer uma taxa maior do que o Itaú, porque ele tem um risco maior. É natural. Então, se eu olhar por taxa, como a Marcele disse, eu vou comprar título público, escolhe a melhor taxa, o que é verdade absoluta. Eu estou comprando Tesouro Nacional. Quem me der a taxa melhor que eu vou comprar. Aqui não. O Nubank, ou o Original, ou o Pine, ou qualquer um que seja, vai me oferecer uma taxa maior do que esse aqui. Quer dizer que eu devo comprar aqui? Não. São perfis diferentes. Ah, Vitor, então está dizendo que eu não devo comprar S3. Não estou dizendo isso. Estou dizendo só que a comparação de S1 tem que ser com S1, S2 com S2, S3 com S3. Certo? Eu trouxe aqui um pouquinho mais à frente um QR Code, que depois vocês podem apontar e baixar, que é uma nota técnica que a gente escreveu e criou uma metodologia para a gente fazer essas comparações e separar o que é S1, do que é S2, do que é S3. Vocês vão apontar e vocês vão baixar direto. Mas é já já, é só para eu não esquecer de já... Uma metodologia que eu não estou dizendo que seja a melhor, não estou dizendo que é o que a norma disse, a gente até fundamenta lá com a norma, mas foi uma forma que a gente entendeu de fazer essas separações entre as instituições. Quando eu falo ainda de fator de decisão, e a gente pensa em retorno e liquidez, ponto fundamental. Vitor, é melhor eu comprar letra financeira ou NTNB? E a resposta padrão do economista, que está sempre na ponta da língua, é: depende. O que é que você quer? Só que um fator independente do depende é eu olhar para esse cara aqui, ó. Prêmio de risco. Opa, perdão. Diferencial de taxa. Faz sentido eu comprar um NTNB, uma letra financeira, perdão, que vence daqui a 10 anos, 2035, por uma taxa de IPCA mais 7,15, independente de qual seja o banco? Não. Por que não? Porque a Marcele acabou de mostrar a taxa atualizada, que na NTNB eu ganho IPCA mais 7,17, né? 7,46. Faz sentido eu comprar 7,30, 7,20 numa letra financeira? Não. Por quê? Porque se eu tenho o menor risco do mercado no Tesouro Nacional, qual sentido faz eu comprar um risco maior com um retorno menor? Eu vou comprar um risco de um banco, seja ele qual for, pode ser S1, mas vai me pagar menos que a NTNB, o que é que eu faço? Compro a NTNB. Para eu ir para um risco maior, eu tenho que exigir o quê? Um retorno maior. Então, não faz sentido eu comprar uma letra financeira que me pague uma taxa igual à da NTNB. Se for igual, eu compro o título público. Ela precisa me oferecer uma taxa maior. E é isso que os bancos fazem. Aí vem a outra pergunta. O quão maior? Vejam que a gente está entrando num grau de subjetividade já, de análise do comitê de investimentos. Eu fiz uma cotação de letra financeira, de banco S1, banco grande, que me pagou, ofereceu para 10 anos, IPCA mais 7,5. Aí eu olho a NTNB e ela está me pagando 7,46. Faz sentido eu ficar num risco de crédito de um banco para ganhar 0,04 a mais? Você vai dizer, poxa, acho que talvez não. Melhor comprar o título público mesmo, a diferença está tão pequena. Eu estou falando aqui diferencial de taxa.
Aí, às vezes, é a mesma coisa, só que ao invés de eu ter 7,46 na NTNB, o banco me oferece 9%, 8,46, é mais ou menos as taxas dos S1 hoje, 8,5%, 1 ponto acima da NTNB. Opa, a coisa já começou a ficar interessante. Dependendo do volume que você vai comprar, você consegue negociar com o banco. Porque como o banco é o emissor, ele que está pagando. Eu consigo negociar com ele. Ó, eu vou comprar um volume de 20, 30, 50 milhões, me dá uma taxa melhor. Ele talvez consiga até uma taxa melhor para você ainda. Então, esse diferencial de taxa é importante. A gente precisa sempre olhar o prêmio de risco sobre a NTNB. Se ele for muito pequeno, eu fico na NTNB. Certo? O mesmo vale quando eu comparo, por exemplo, taxa de S1 com S3, por exemplo. Naturalmente, o S3 tem que me dar uma taxa maior. Mas o quão maior para valer a pena? Depende do cenário, depende do banco, depende do prazo. Eu posso comprar um S3 com prazo de 2 anos. Se eu for para 10 anos, eu já corro um risco maior. Então, a gente vai ter que ponderar várias coisas. O comitê precisa estar preparado para discutir isso. Prazo do título versus retorno esperado, aqui entra a história do reinvestimento, que eu contei para vocês de eu comprar o NTNB 2026 ou comprar 2060. Por que que não faz sentido, quer dizer, pelo menos nessa análise que a gente fez, não é que não faça para todo mundo, para alguns faz, eu comprar um NTNB 2026 que paga IPCA mais 10, e sim eu comprar uma 2060 que paga IPCA mais 7. Porque em 2026 esse título volta, esse título vence, o dinheiro volta para o meu bolso. Será que eu vou ter a mesma oportunidade de comprar lá para o futuro? Você diz, talvez não. Ah, mas talvez sim. E eu estou aqui para arriscar ou para garantir patrimônio, para pagar os benefícios? Não, estou aqui para garantir. Então eu garanto IPCA mais 7 até 2060. Eliminei o risco do reinvestimento. Quando a Marcele mostrou de novo o gráfico lá da cotação da taxa, que está quase no máximo, é isso que eu estou falando. Esse título que na pandemia pagou IPCA mais 2 e hoje paga IPCA mais 7,5, eu consigo garantir uma taxa até 2060 com 7,5. Quando vocês olharem para as metas atuariais de vocês desse ano, é tudo na faixa de 5, 5 e pouco. Talvez essa meta atuarial até suba um pouquinho nos próximos anos, porque ela é atrelada à própria NTNB. Mas vai subir pouco, vamos supor que ela suba muito e vá para IPCA mais 6. Eu tenho um título que paga IPCA mais 7,5 até 2060. Então, estou garantindo uma taxa boa por um prazo mais longo. Ah, mas eu podia ganhar 10, mas ia ser por um ano. No ano que vem, você ia ter que esperar e você disser o seguinte, poxa, aqui nós estamos em agosto de 2026 e agora o governo está emitindo IPCA mais 5, menor que minha meta. O que eu vou ter que fazer agora? Não faz mais sentido eu comprar, talvez. O que eu vou fazer? Tomar risco. Era o que eu não queria. Vou ter que tomar risco. Aqui eu estou garantindo um prazo mais longo. Então, precisa fundamental que eu olhe para isso aqui. O que vai me dizer se eu posso ir para 2060? A LM. A LM vai me ajudar a tomar essa decisão. Fluxo atuarial ALM. Comparação com fundos é outra coisa importante. Vou comprar letra financeira. Comparem com fundos. Não é fazer uma comparação. Ah, esse me rende tanto. Não, não é isso. É o contexto. É o contexto. Eu posso ficar sem liquidez? Eu não comentei aqui, eu não me lembro se estava no slide lá inicial, mas as letras financeiras, elas têm por padrão entre 2 e 10 anos. Então, elas não são tão longas como as NTNBs, mas elas também não são com liquidez imediata. Então, tem que ter pelo menos 2 anos de prazo. Entre 2 e 10. Certo? Eu preciso avaliar isso. E os limites, obviamente, aqui, de resolução e política de investimentos. Cabe na minha política? Cabe. Vou lá fazer. Posso diversificar letras financeiras dentro da minha carteira? Deve. Compro um pouquinho de um banco, um pouquinho de outro, um pouco de um, um pouco de outro, eu consigo diversificar o risco ali dentro. Se o banco, como meu risco é o banco quebrar, eu não estou concentrado em um banco só. Certo? Então, essa é uma outra estratégia interessante. E aí, para a gente fechar aqui, o caso Master. Foram 18 RPPS que aplicaram, compraram letras financeiras do Master. Desses 18, 5 são do estado de São Paulo. Aproximadamente, o banco captou 2 bilhões de reais de letra financeira. Depois que todo mundo comprou, problema lá no banco. Então, o problema que é público, né? Que eu digo essa questão do BRB, compra ou não compra, a gente não sabe. O Banco Central vai intervir ou não, os outros bancos vão comprar um pedaço ou não, a gente fica naquela incerteza. Não precisa necessariamente que o banco quebre para começar a ter uma situação indigesta, que foi isso de fato que aconteceu.
Isso ensejou a auditoria. A auditoria não vai questionar vocês para dizer o seguinte: por que você comprou letra financeira e você podia ter comprado NTNB? Você comprou letra financeira, mas o dinheiro, se tivesse aplicado no CDI, teria... As auditorias evoluíram disso. A gente via isso no passado. Se tivesse deixado esse dinheiro na poupança, tinha rendido tanto. A auditoria antes, lá nos primórdios, era desse jeito. Hoje, não mais. O que ele quer saber? Processo. Não me interessa se você comprou, se o banco vai dar problema, não vai. Fato é, a gente está vendo um problema no banco. Eu quero só entender como é que foi seu processo de seleção. Por que você comprou letra financeira do Banco Master? Lá no artigo 1º, parágrafo 1º da resolução 4963, ele tem os princípios que regem a gestão de investimentos da RPPS. Um deles é a motivação. O que o tribunal está perguntando para vocês? O que lhe motivou a comprar? Me conta aí, vai. Aí você vai dizer, não, é porque a gente conversou. Conversou aonde? Com quem? Cadê a comprovação? Preciso ver isso. E aí, eu trouxe na palestra que eu dei em Campos do Jordão esse ano, na PEPREM, embora eu tenha falado de inteligência artificial, eu comentei sobre isso aqui. A gente teve um despacho do Ministério Público de Contas com o Instituto de Previdência, aqui em abril de 2025, para acompanhamento dos investimentos e gestão do RPPS. Está aqui, 2025, publicado em abril. O que ele diz? Diante dos fatos expostos, o Ministério Público de Contas requer explicações quanto às diligências realizadas para acompanhamento da situação e eventuais medidas adotadas para mitigação de risco. Além disso, solicita que os membros do Comitê de Investimentos apresentem a documentação que deu suporte à decisão de aplicação nos títulos. Eu quero que os membros do comitê, não é o gestor de recursos, não é o presidente do RPPS, não é o diretor financeiro, não é o consultor. São os membros do comitê, que muitas vezes acreditam cegamente na consultoria, acreditam no gestor de recursos cegamente porque ele conhece um pouco mais de investimento, e vocês não devem fazer isso. E eu estou falando isso como consultor, com meu CPF lá no processo. Por isso que eu digo para vocês que tudo que a gente fala, a gente escreve. Porque aqui eu estou me protegendo também. Porque numa hora dessa o pessoal podia dizer o seguinte, foi a Lema que sugeriu. Foi não. Nenhum daqueles 18 são clientes nossos. Porque a gente sugeriu o contrário. Não comprem. Porque está aqui o processo. Se você fizer uma diligência e um processo bem feito, você não vai comprar. Nenhum comprou. Foram assediados, fortemente. Mas a gente diz o seguinte, usa a gente aqui como escudo técnico. Não tem força para fazer escudo de porrada não, mas tem técnico. Manda para cá que a gente vai discutir. Se o cara me provar que faz mais sentido eu comprar uma letra financeira do Master do que do Itaú, a gente compra. Eu mudo o parecer e aprovo. Ah, mas a taxa é maior. Mas o risco embutido também é maior. Será que compensa eu correr esse risco? O prêmio de risco não compensa. Então não compra. Isso precisa estar escrito. E isso aqui é o que o Tribunal do Ministério Público de Contas está pedindo para os RPPS de São Paulo. E aí a pergunta vem, me dê, num prazo de 15 dias, apresentem as diligências efetuadas previamente à aplicação financeira e as razões que levaram a fazer a opção de investimento, bem como a documentação que deu suporte. Apresentem as diligências efetuadas para acompanhamento e a estratégia de liquidação. Apresentem eventuais alegações de interesse que entenda pertinente, se tiver outra coisa, traz também. E as atas das reuniões do Comitê de Investimento, que a aplicação tenha sido mencionada. Aí eu volto aqui o que eu ia perguntar para vocês. A pergunta é, vocês que já compraram letra financeira, independente de qual seja o banco, vocês têm capacidade de responder isso aqui? Só façam uma reflexão. Será que se o Tribunal de Contas me perguntar sobre aquela letra financeira que tem lá, me perguntar nesse sentido, né? Me perguntar documentado, eu tenho capacidade de responder? Eu sei responder? Eu tenho um documento e segurança de responder isso? Sim ou não? Pensem nisso. Isso aqui é um caso real. Compra de letra é uma excelente opção. As taxas são muito boas. A gente está falando de NTNB com taxas excelentes. As letras financeiras pagam mais. É uma excelente opção. Desde que o processo seja bem feito. Vocês precisam ter a segurança que esse processo que vocês estão fazendo está bem feito. Se ele não tiver, não faça. Certo?
Vou dar, só para a gente fechar aqui, um exemplo lá de Pinhais, a Thalita está aqui, que a gente tem citado muito como o processo de RPPS, de modelo de RPPS, que evoluiu. Pinhais, no Paraná, região metropolitana de Curitiba, para vocês pesquisarem depois. Entra lá no site, vocês vão ver um processo bem feito. Processo de decisão, do recebimento da instituição até a decisão lá no final, tudo documentado. Certo? Então, para a gente fechar, o processo não é burocracia, é governança. E isso depende somente de vocês. Tá? Muito obrigado, gente. A gente tem um tempinho ainda para perguntas, mas eu queria fazer uma perguntinha rapidinha para os nossos palestrantes, com base nas informações tão robustas que eles passaram, esclarecedoras. Eu estou no RPPS já faz muito tempo. Eu tenho uma cara de jovem, mas já faz quase 30 anos que eu atuo na área. E a gente vê ao longo do tempo essa dificuldade, né? E agora, com o número de pessoas que levantaram as mãos e disse que já que fizeram aquisição de títulos públicos, e hoje a gente tem uma segurança muito grande para fazer a aquisição tanto de letras financeiras como de títulos públicos. E eu vou fazer uma hipótese aqui, um instituto que tem um LM bacana, que dá para você colocar até 70%, 60%, 80% em títulos públicos e até letras financeiras. Com a experiência de vocês, lógico, principalmente o Vitor, que trabalha como consultor, vocês acham que, mediante essas taxas que a Marcela apresentou, dos títulos públicos, teria a possibilidade ou a necessidade de se aumentar mais ainda o percentual em aplicação nesse segmento? Sim. Objetivamente, a resposta é sim. Até porque, se a gente pegar o contexto atual, em que as taxas são muito elevadas, e se eu pegar um RPPS que o ALM apontou 70% de título público, provavelmente ele tem um volume de aumento de patrimônio nos próximos anos bom, né? Assim, um superávit financeiro bem interessante. Se a gente imaginar que eu comprar hoje 70% do patrimônio de letra financeira, de NTNB principalmente, né? E daqui a pouco, quando naturalmente a taxa de juros vai cair, ela precisa cair, o país não aguenta 15% de Selic por mais muitos anos, a gente vai ter que entrar bem ou mal, a gente vai ter que entrar num processo de organização de contas públicas para que a taxa caia. Esse 70% lá no futuro, ele começa a virar 65%, 70%. Por quê? Com a taxa mais baixa, a gente vai começar a direcionar recurso para a Bolsa, para outros ativos. Se o patrimônio está crescendo, naturalmente aquela participação vai caindo ao longo do tempo. Então, eu meio que encher a caixinha de título público agora é interessante, porque naturalmente com o tempo ela vai sendo reduzida com o aumento do patrimônio. Então, o momento é bom sim, acho que todo mundo tem que aproveitar, e aí o percentual vai depender da situação de cada um, mas tem que aproveitar. A gente tem tempo para mais uma pergunta, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu não sei se é porque entenderam ou estão com medo agora, né? Ou estão cansados. Ou estão cansados. Coquetel, estão né? esperando o coquetel, né? Não, mas a palestra de vocês foi muito enriquecedora de conhecimentos, essa estrutura de como fazer a aquisição dos títulos públicos e sobre os títulos privados também foram interessantíssimos. Acho que está na hora da gente amadurecer essa ideia e começar a pensar, é o momento ideal para a gente fazer essas aquisições, né? Quero agradecer a vocês, né, pela brilhante palestra, e agora a gente tem uma entrega de uns mimos para vocês.